Vasco e Flamengo no Nilton, às 5h45 da tarde, ao vivo, aqui na Globo. Então vamos falar com o André Pessoa para saber mais do Vasco. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Oi, Mari, tudo bem? Uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. O Vasco fez hoje pela manhã a última atividade antes desse clássico contra o Flamengo, que abre a semifinal do Campeonato Carioca. O time treinou 2 vezes aqui no estádio Nilton Santos nessa semana, hoje e na quarta-feira, para os jogadores se acostumarem com o gramado sintético. O técnico Fábio Carilli tem novidades no ataque para esse jogo. As últimas 3 contratações do Vasco foram regularizadas e estão à disposição para enfrentar o Flamengo. O português Nuno Moreira e o argentino Benjamin Garré foram apresentados ontem de forma oficial no CT Moacir Barbosa. O angolano Lloyd Augusto, 25 anos, chegou ontem ao Rio, fez exames médicos, assinou contrato até o fim de 2027, teve sua situação regularizada também e pode estrear amanhã contra o Flamengo. Agora, cabe ao Fábio Carilli decidir se algum deles vai ser titular amanhã. Vasco, que tem um desfalque certo, Paulinho suspenso, não joga. No meio de campo, uma dúvida. O Tietê está com um problema no joelho direito, ele sentiu dores no clássico contra o Botafogo. Fez tratamento, uma lesão que não é considerada grave, mas se ele não se recuperar a tempo, Matheus Carvalho ou Jair entram no meio de campo ao lado do Hugo Moura e do Felipe Coutinho. Esse é o Vasco que encara o Flamengo amanhã aqui no estádio Nilton Santos. Mari. Valeu, André. Boa tarde e bom trabalho a você. Já hoje pela manhã, o Flamengo treinou também de olho no clássico. A Camila Barbieri está no Ninho do Urubu e conta mais pra gente. Boa tarde, Camila. Seja bem-vinda também. Ei, Mari, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Pois é, o Flamengo treinou hoje pela manhã, já acabou esse treino, a gente não conseguiu ver imagens, né, ver os jogadores, mas a gente sabe que esse treino foi pela manhã e é um treino que define, claro, né, esse time. O Felipe Luiz vai definir os últimos detalhes aí no que diz respeito à escalação para amanhã. E de manhã eu tive a oportunidade de conversar com o Fernando Sasaki, que é o chefe de departamento médico aqui do Flamengo, para entender essa questão das preservações dos jogadores por conta do gramado sintético do Nilton Santos. E ele estava me explicando, né? O Danilo, por exemplo, é um jogador que na Europa não jogava em gramado sintético, então esse controle de carga, ter essa preocupação para evitar lesão é levado em consideração. Ele não vai estar à disposição por esse motivo, assim como o Juninho e o Alexandro. Esses já estão recuperados de lesão, já estão treinando com o restante do elenco na parte de preparação física, mas por terem voltado recentemente de lesão, então serão preservados também e não estarão à disposição. Ao contrário do Ayrton Lucas, esse já está recuperado de um trauma no joelho e deve ficar à disposição. O Felipe Luiz também deve relacionar o Alacian, que é um jovem garoto da base, artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca com 4 gols e deve estar à disposição. O Flamengo sai daqui do CT Ninho do Urubu amanhã às 3h da tarde, rumo ao Nilton Santos. Mari, um beijão para você. Valeu, Cami, beijo. Preparado e com esse retrospecto positivo. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, um abraço para todo mundo aí, para o Jufo, enfim, para o Jailson, para o Marra, todo mundo que está com a gente neste Sport Center. Pois é, outro humor, o Flamengo se prepara para o Campeonato Carioca, mas além desse confronto importantíssimo aí, tem sempre na mente do Felipe Luiz aquela questão que ele já externou, né? Não vou matar ninguém no Campeonato Carioca, entre aspas, claro, porque é um mantra do Felipe Luiz, questão física, e essa situação do Vasco ter tirado o jogo do Maracanã e mandado para o Nilton Santos, o popular Engenhão, com um gramado sintético, pode modificar um pouquinho a situação. O Danilo, por exemplo, com algum desconforto muscular, já vai ficar fora da partida, não vai ser opção, então outros jogadores podem até ficar fora dessa partida também. Tem alguns em recuperação, o Alexandro e o Juninho devem ficar mais para a segunda partida mesmo, no Maracanã. E alguns jogadores, ano passado, por exemplo, ficavam fora de gramados sintéticos. O De La Cruz, por exemplo, ele está voltando aí de um períodozinho bem curto, sem treinamento, por conta de um corte no pé. Ano passado ele ficou fora de algumas partidas por conta do gramado sintético, questão do joelho dele, enfim. Então o Flamengo estuda o que fazer aí, mas de certa maneira embaralha também um pouco a cabeça do Fábio Carilli lá do outro lado. Poderia esperar um Flamengo completo, mas daquele estilo de que já veio o Felipe Luiz. De certa maneira, esse gramado sintético aí do Engenhão pode embaralhar um pouco as coisas, mas o Flamengo vai forte, tem a vantagem de 2 resultados iguais, né? Pode ser 2 empates, enfim, perder um jogo por um gol de diferença, ganhar o outro e avançar para as finais do Campeonato Carioca.
mas a expectativa é isso aí, como o Jufo estava falando, um público baixo, porque sábado de carnaval vai ser no Engenhão, enfim, questão de segurança também. E aí a torcida do Flamengo parece que vai focar mais no jogo de volta, no outro fim de semana, no Maracanã. Mari. Eu só vou dar uma passada de pano porque é carnaval, tá, Pedro? Aí eu dou uma colher de chá para todo mundo. Brinca história. Tudo bem, Pedro? Mais uma vez, boa tarde agora. Não tô ouvindo o Pedro. Não sei se... agora vai ligar o microfone. Falha minha. Tem que colocar na caixinha. Tudo bem? Um beijo para você, um abraço para o Jufo, um abraço para o Jailson, para o Marra, todo mundo ligadíssimo com a gente no Sport Center. Pois é, Flamengo que chega nesse fim de semana aí, depois dessa preparação, semana cheia para o Clássico dos Milhões. Teve muita polêmica aí de onde vai ser o jogo, né? Vai ser mesmo no Newton Santos, o Engenhão, 15:06, gramado sintético. E isso pode modificar um pouco a ideia do técnico Felipe Luiz, que está com aquele mantra de início de ano. Não vou matar ninguém no Campeonato Carioca, entre aspas, claro, falando da questão física, enfim. O Flamengo tem um trauma bem grande do ano passado, onde botou o pé no acelerador no Campeonato Carioca, venceu, mas depois teve sequelas para a sequência da temporada. Então ele pode segurar. O Danilo, por exemplo, deve ficar fora dessa partida, algum desconforto muscular. Então qualquer um que sinta alguma coisinha, o Flamengo está retirando desse início de temporada. O Alexandro e o Juninho ainda estão se recuperando ali. O Alexandro teve uma lesão muscular, o Juninho um edema, então provavelmente devem ficar fora dessa partida ainda, voltar no segundo jogo contra o Vasco no Maracanã na próxima semana. Mas alguns outros jogadores, de repente, podem ser poupados por conta do gramado sintético. De La Cruz, ano passado, por exemplo, ficou fora de alguns jogos, inclusive contra o Botafogo, no próprio Newton Santos, por conta do gramado sintético, a questão do joelho dele. Algumas vezes ele chegou a ser poupado dessas partidas, contra o Palmeiras também no Allianz Parque. Ele não jogou, ele ficou fora de alguns treinamentos por conta de um corte que sofreu num acidente doméstico, mas já está reintegrado, está treinando. É uma opção do Felipe Luiz em conjunto ali com a comissão técnica, de repente segurar alguns jogadores e aí botar força máxima no jogo de volta no Maracanã com grama natural. Mexe de alguma maneira no clássico ali, e o Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais. 2 empates, uma derrota de 1-0, uma vitória de 1-0 depois, classifica o Flamengo, que foi o campeão da Taça Guanabara, para mais uma final de Campeonato Carioca. Mari. Perfeito, Pedro. Obrigada, então, pela participação. Felipe Luiz colocando seus jogadores no tal do potinho lá para protegê-los. 12h48, a gente já está quase liberado para o Carnaval. Mauro, queria que você falasse um pouco dessa história do Vitor Roque e, misturando assuntos, também indo para o Rio de Janeiro. O Flamengo, super favorito nas semifinais do Campeonato Carioca, não fez grandes contratações esse ano, mas é quase que um consenso que vem jogando o melhor futebol que a gente tem visto por aí. Então o Palmeiras contratando, Vitor Roque, o Flamengo nem tanto, mas o Flamengo jogando bem. Em 2 dias de trabalho e cobrei R$ 2.397 para fazer. Já esse outro site aqui, ó, eu cobrei R$ 2.997 para fazer e eu fiz ele em 2 dias de trabalho. E as semifinais, enfim. A semifinal vai ser lá no Engenhão, né, por escolha do Vasco, né, uma escolha no mínimo controversa, né? Não sei se aquele gramado, aquele piso, né, melhor dizendo, artificial, é o mais adequado para o estilo do jogo do Vasco. O Vasco não tem jogadores de velocidade, a bola vai rápida ali, mas enfim, foi a escolha do Vasco. Vai ser um jogo de público pequeno para uma semifinal, né? Porque há limitação de ingresso, o estádio é mais difícil de chegar, aquelas coisas todas. Os torcedores dos 2 times não estão habituados ali, então vai ser menos que o Maracanã, é evidente. Então, mais uma pataquada, né? E o Felipe Luiz vai poupar jogadores, né? Danilo, por exemplo, não vai jogar por conta justamente do piso artificial. Ele não quer expor jogadores menos adaptados ainda àquele tipo de piso, e não vai escalar. Deixando claro que ele não prioriza o campeonato estadual, embora queira ganhá-lo. Ou seja, é possível você não priorizar, você mirar as competições que virão depois, sem fazer papelão, né? Como tenta justificar o dono da SAF do Botafogo. O papelão que o Botafogo vem fazendo, já deixou de ganhar 4 taças nesse começo de ano. Agora, sobre o Vitor Roque, acho que o Juca foi no ponto certo, na minha opinião. Esse é o ponto.
É um jogador que não deu certo em 2 clubes na Espanha, então fica uma dúvida. Eu poderia lembrar aqui que, por exemplo, o próprio Flamengo contratou 2 atacantes na Europa, Gabriel e Pedro, mas os 2 vieram primeiro emprestados. E o Gabriel tinha ido bem no Santos em 2018, o Flamengo pega emprestado em 19 e só o compra definitivo em 20. E o Pedro chega em 20 com valor fixado, 14 bilhões de euros, até quando chega no final do período a Fiorentina percebe que não fez um bom negócio, que poderia conseguir mais dinheiro, mas aí já estava tudo detalhado em contrato, inclusive a forma de pagamento. O Flamengo exerceu a compra e ficou com o Pedro. Acho que esse é o ponto do Vitor Roque. É um jogador, até aqui, um jogador promissor. Não é uma realidade, né? Então é uma cartada pesada do Palmeiras. Não questiona a questão financeira no sentido de o clube pode pagar, ele vai lá e paga. É decisão do clube. Mas me parece uma cartada desesperada por quem, de certa forma, criou expectativa em sua torcida e não conseguiu trazer os jogadores esperados. E aí partiu por tudo ou nada. E agora vai depender aí do rapaz conseguir, de fato, corresponder à expectativa, que será enorme. Enorme, porque o cara que chega custando um valor inédito no futebol brasileiro, claro que ele vai ser muito cobrado. Ele tem que ser um Endrick, versão 2023. Não é isso? Um atacante super decisivo, que vai levar o Palmeiras a títulos. Menos do que isso, ele vai ser questionado. E aí vejamos se ele vai ter estrutura para isso, porque ele passou por 2 clubes na Espanha, um grande. Pô, cara, ele era reserva do Lewandowski. Não tem vergonha nenhuma, né? É que nem o caso do Endrick, que é reserva do Mbappé. Qual o problema? Problema nenhum. Essa semana foi lá e brilhou. O moleque é super decisivo, mas é muito jovem. Vai chegar o momento dele. E o Vitor Roque não conseguiu. E agora mesmo, o Manuel Pellegrini, muito educado nas declarações sobre o jogador, o técnico do Real Betis, mas claramente não está fazendo questão de ficar com ele. Por que será? O que acontece? Se ele é bom de bola, sabe fazer gol, tem potencial, qual o mistério? Então acho que aí é a única questão que eu acho que o Palmeiras se arrisca bastante. É isso aí, são informações do Flamengo desta sexta-feira, a preparação para essa partida de amanhã contra o Vasco, primeiro jogo da semifinal, que vai ser no Newton Santos. Gerou aí bastante comentários, né?